Bem-vindo, bem-vinda à Escola de Maria, a melhor e a mais perfeita discípula da Palavra. Hoje vamos refletir sobre São José, este homem justo, silencioso e profundamente terno, que Deus escolheu para ser o pai terreno de Jesus e o companheiro fiel de Maria. Na Carta Apostólica com o Coração de Pai, o Papa Francisco nos apresenta as 7 características da paternidade de São José, um homem de fé, coragem e ternura que nos inspira a viver com confiança nos planos de Deus. Para nos ajudar a compreender melhor esta figura tão essencial na história da salvação, recebemos o irmão Afonso Murad, teólogo e membro da Academia Marial de Aparecida. Obrigado, irmã Ian. Nesses dias, nós vamos conversar sobre a importância de São José para Maria e para Jesus. O Papa Francisco aponta várias características da paternidade de José de Nazaré no documento chamado Com Coração de Pai. José amou a Jesus e a Maria e ele é chamado no quarto evangelho, ou nos 4 evangelhos, Jesus como o filho de José. Mateus e Lucas narram um pouco sobre ele, mas é o suficiente para a gente compreender que tipo de pai José era e a missão que Jesus lhe confiou ao lado de Maria. A grandeza de São José consiste no fato de ele ter sido o esposo de Maria, o seu companheiro fiel, e o pai de Jesus. Por seu papel na história da salvação, São José é um pai amado pelo povo cristão. A ele foram dedicadas numerosas igrejas por todo o mundo, talvez na sua diocese, seguramente tem algum. Muitos institutos religiosos, confrarias, grupos eclesiais se inspiram na espiritualidade de José de Nazaré e adotam seu nome. Enquanto descendente de Davi e como companheiro de Maria de Nazaré, São José constitui uma dobradiça que une o Antigo e o Novo Testamento. Dia após dia, José viu Jesus crescer em sabedoria, em estatura e graça, como se diz em Lucas 2. Como Deus fez com Israel, assim ele ensinou a Jesus a andar. Segurando pela mão, junto com Maria, era para ele como um pai que levanta o filho contra o seu rosto, inclinava-se para dar de comer, como diz o profeta Isaías no capítulo 11. Jesus viu a ternura de Deus em José. E como diz o Salmo, como um pai se compadece dos filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o respeitam. Com certeza, José terá ouvido ressoar na sinagoga, durante a oração dos Salmos, que o Deus de Israel é um Deus de ternura, que é bom para com todos, que a sua ternura passa todas as suas obras, como se diz no Salmo 145. A história da salvação se realiza na esperança para além do que se pode esperar, como diz Paulo em Romanos 4, através das nossas fraquezas. Muitas vezes pensamos que Deus conta apenas com a nossa parte boa e vitoriosa. E Papa Francisco nos diz, na verdade, a maior parte dos desígnios de Deus se cumpre também através da nossa fraqueza, ou apesar dela. Por isso que devemos aprender a aceitar com profunda ternura a nossa fraqueza. E a ternura é a melhor forma para tocar o que há de frágil em nós. Agradecemos ao irmão Afonso Murad por esta bela partilha sobre São José, exemplo de fé, ternura e confiança em Deus. Que possamos aprender com ele a acolher a vontade divina, mesmo nas incertezas da vida. Bem-vindo à Escola de Maria, a melhor e a mais perfeita discípula da Palavra. Hoje continuamos nossa reflexão sobre São José, exemplo de homem justo e fiel aos planos de Deus. No silêncio e na obediência, ele acolheu com coragem tudo o que o Senhor lhe revelou, mesmo sem compreender plenamente.
Em José, encontramos o modelo de quem confia, acolhe e vive a fé com maturidade e ternura. Para nos ajudar a aprofundar nesta dimensão da obediência e do acolhimento de São José, recebemos o irmão Afonso Murad, teólogo e membro da Academia Marial de Aparecida. Obrigado, irmão Ian. Nós estamos conversando sobre José de Nazaré. E de forma parecida a quanto fez com Maria, manifestando o seu plano de salvação, Deus revelou a José os seus planos por meio de sonhos, que na Bíblia, como em todos os povos antigos, eram considerados um dos meios pelas quais o Senhor manifesta a sua vontade. O evangelista Lucas diz que José enfrentou a longa e incômoda viagem de Nazaré a Belém, devido à lei do imperador relativa ao recenseamento, que impunha que cada um devia se registrar na sua própria cidade de origem. E foi exatamente nesse momento que nasce Jesus. Em todas as circunstâncias de sua vida, afirma o Papa Francisco, nesse documento importante sobre São José e que estamos comentando, ele soube acolher o seu sim, como Maria na Anunciação e Jesus na cruz. Ao longo da vida oculta em Nazaré, nessa escola de José e de Maria, Jesus aprendeu a fazer a vontade do Pai. Como o próprio Evangelho diz, a vontade do Pai se torna o alimento diário de Jesus. João 4. Mesmo no momento mais difícil de sua vida, no Getsemane, Jesus preferiu a vontade do Pai, fazendo-se obediente. Por isso, o autor da carta aos Hebreus fala que Jesus aprendeu a obedecer. São José é o pai no acolhimento. Ele acolhe Maria sem colocar condições prévias, mesmo sabendo que não seria o pai biológico de Jesus. Confia nas palavras do anjo. E o Papa Francisco diz que nesse mundo onde a violência psicológica, verbal e física contra a mulher, José se apresenta como a figura do homem respeitoso, delicado, que mesmo não tendo todas as informações, se decide pela honra, pela dignidade e pela vida de Maria. Então ele escolhe a melhor parte no seu discernimento. O acolhimento é o modo pela qual se manifesta na nossa vida o dom da fortaleza que nos vem do Espírito Santo. Só o Senhor pode nos dar essa força. Então, olhando para São José, percebemos esse homem que acolhe humildemente os planos inauditos, inesperados de Deus. E aí reside a sua coragem, a sua capacidade de aceitar o novo. Que Ele também nos inspire, nos dê essa atitude de acolhimento e de nos engajarmos junto ao projeto de Deus. Viva São José! Agradecemos ao irmão Afonso Murad por esta inspiradora reflexão sobre o testemunho de São José, pai na obediência, homem do acolhimento e da fé firme em Deus. Que o exemplo de José nos inspire a confiar mesmo nos momentos de incerteza, permitindo que o Senhor conduza a nossa vida. Bem-vinda à Escola de Maria, a melhor e a mais perfeita discípula da Palavra. Hoje vamos refletir sobre a coragem criativa de São José, um homem que soube transformar dificuldades em oportunidades e confiar plenamente em Deus, diante dos desafios. José não se deixou vencer pelo medo, mas agiu com fé, sabedoria, protegendo Maria e Jesus com ternura e determinação. Para nos ajudar a compreender melhor essa dimensão tão bela da vida de São José, recebemos o irmão Afonso Murad, teólogo e membro da Academia Marial de Aparecida. Muito obrigado, irmão Ian. Olha, eu fico pensando que na vida nós somos chamados a viver uma coragem criativa. E São José é o exemplo disso. Principalmente quando nós encontramos dificuldades.
E aí a gente pode ficar imobilizado, abandonar ou tentar vencê-la de algum modo. E às vezes são precisamente as dificuldades que fazem cada um de nós e a nossa comunidade a encontrar energia e recursos que nós nem pensávamos ter. Ao ler os evangelhos da infância, vemos que Deus intervém por meio de acontecimentos e de pessoas. E no evangelho de Mateus, especialmente por José. José de Nazaré é o homem por meio de quem Deus cuida dos inícios da história de Jesus. Através dele, Deus salva o menino e sua mãe. Deus confia na coragem criativa de José. Imagina, chegou a Belém, não encontrou alojamento onde Maria pudesse dar à luz. Ele arranja um estábulo e prepara-o de modo a tornar-se o lugar mais acolhedor possível para o Filho de Deus que vem a esse mundo. Depois, face ao perigo iminente de Herodes, que quer matar o menino, de novo em sonhos José é alertado para o defender. E você imagina, rapidamente, no meio da noite, ele organiza a fuga para o Egito. Diz o Papa Francisco, parece que o mundo está nas mãos dos fortes e poderosos. Mas a boa notícia do Evangelho consiste especialmente em mostrar como, apesar da arrogância, da violência dos dominadores terrenos, Deus encontra a forma de realizar o seu plano de salvação. E meu amigo, minha amiga, às vezes também a nossa vida parece depender dos poderes dos mais fortes. Mas o Evangelho nos diz que Deus consegue sempre salvar aquilo que conta. Mas Ele conta com a nossa coragem criativa. De José de Nazaré, ele sabe transformar um problema em oportunidade de solução. E José confia em Deus e desenvolve a sua criatividade. Se em determinadas situações parece que Deus não nos ajuda, isso não significa que Ele tenha nos abandonado, mas que confia em nós com aquilo que podemos projetar, inventar, encontrar. Então, diz o Papa Francisco, José é um exemplo de pai e de ser humano que exercita uma coragem criativa. Que ele nos ajude também diante das dificuldades da vida, pessoais, comunitárias, coletivas, a sermos ousados e a encontrar também soluções criativas. Viva São José! Agradecemos ao irmão Afonso Murad por esta profunda partilha sobre a coragem criativa de São José, exemplo de confiança, responsabilidade e amor, que inspirados por ele, também nós saibamos proteger e cuidar com dedicação daquilo que Deus nos confia. Bem-vinda à Escola de Maria, a melhor e a mais perfeita discípula da Palavra. Hoje vamos refletir sobre São José, o homem do trabalho, exemplo de dedicação, honestidade e fé. Com suas mãos de carpinteiro, ele sustentou a Sagrada Família e ensinou a Jesus o valor da dignidade do trabalho humano. Em um tempo em que tantos enfrentam o desemprego e a insegurança, São José nos inspira a redescobrir o sentido do trabalho como participação na obra criadora de Deus. Para esta reflexão, recebemos o irmão Afonso Murad, teólogo e membro da Academia Marial de Aparecida. Obrigado, irmão Ian. Nessa semana, nós estamos comentando sobre características de São José, de José de Nazaré, que foram colocadas no documento do Papa Francisco sobre São José. Ele diz que um aspecto que caracteriza São José é a sua relação com o trabalho. José era um carpinteiro que trabalhou honestamente para garantir o sustento de sua família. Com ele, Jesus aprendeu o valor, a dignidade e a alegria do que significa comer o pão
fruto do próprio trabalho. Diz o Papa Francisco, nesse nosso tempo em que o trabalho constitui uma urgente questão social e o desemprego atinge por vezes níveis impressionantes, mesmo em países onde se experimentou durante várias décadas um certo bem-estar, é necessário tomar uma renovada consciência do significado do trabalho e do que ele dignifica e do qual o nosso São José é patrono e exemplo. O trabalho digno torna-se participação na própria obra da salvação, oportunidade para apressar a vinda do reino, desenvolver as nossas próprias potencialidades e qualidades, colocando-as a serviço da sociedade e da comunhão. Um trabalho, quando é exercido de maneira justa e respeitando os direitos humanos, torna-se uma oportunidade para a realização da própria trabalhadora ou do trabalhador e de sua família. Onde falta o trabalho, a família está exposta a dificuldades, tensões, fraturas e mesmo até a se dissolver. Como poderemos falar da dignidade humana sem nos empenharmos para que todos e cada um tenha a possibilidade de um digno sustento? Diz ainda o Papa Francisco, a pessoa que trabalha, seja qual for a sua tarefa, colabora com o próprio Deus. A exemplo de São José, torna-se em certa medida criadora do mundo que a rodeia. A crise do nosso tempo, que é econômica, social, cultural e espiritual, constitui um apelo a redescobrir o valor, a importância, a necessidade de um trabalho criativo para dar origem a um novo tempo em que ninguém seja excluído. O trabalho de São José lembra-nos que o próprio Deus feito homem valorizou o trabalho. Então, inspirados em São José, vamos pedir hoje para que todas as pessoas tenham acesso a um trabalho digno e que as trabalhadoras e os trabalhadores reconheçam com o seu trabalho que estão servindo a Deus e servindo a sociedade. Agradecemos ao irmão Afonso Murad por nos ajudar a contemplar São José como modelo de trabalhador fiel, que une esforço e confiança em Deus. Que ele interceda por todos os que buscam trabalho digno e por aqueles que lutam para sustentar suas vidas em família com esperança e coragem. Bem-vindo à Escola de Maria, a melhor e a mais perfeita discípula da Palavra. Hoje vamos refletir sobre São José, a sombra do Pai, aquele que, com amor silencioso e fé profunda, foi presença de Deus na vida de Jesus e Maria. Para nos ajudar nesta reflexão sobre o dom de si e a vocação de ser pai, recebemos o irmão Afonso Murad, teólogo e membro da Academia Marial de Aparecida. Bem-vindo. Obrigado, irmão Ian. Nessa semana, percorremos a vida, a missão de José de Nazaré, companheiro de Maria e pai adotivo do Filho de Deus, a partir do documento do Papa Francisco, chamado Com Coração de Pai. E hoje vamos encerrar falando de José como a figura na sombra de Deus Pai Celeste. José guarda Jesus e Maria, protege-o, segue os seus passos sem se afastar nele. Lembra o que Moisés dizia ao povo. Moisés dizia, nesse deserto, vistes o Senhor vosso Deus conduzir-vos como um pai conduz o seu filho, durante toda a caminhada que fizestes, até chegar a esse lugar. Deuteronômio 1. Assim José exerceu a paternidade durante a sua vida. E você sabe, não se nasce pai, torna-se pai. E ninguém é pai só porque colocou um filho no mundo, mas porque cuida responsavelmente dele. E sempre que alguém assume essa responsabilidade pela vida do outro, em certo sentido, é pai e mãe. E você deve conhecer
tantos pais e mães nas comunidades cristãs. Na sociedade atual, muitas vezes os filhos parecem ser órfãos de pai. E diz o Papa Francisco, a própria igreja hoje precisa de pais e de mães. E o ser pai significa introduzir o filho na experiência da vida. O próprio Deus amou o ser humano, deixando-o livre, inclusive, de errar e opor-se a ele. A lógica do amor paterno e materno, diz o Papa Francisco, é sempre uma lógica de liberdade. E José e Maria também souberam amar de maneira extraordinariamente livre. José nunca se colocou a si mesmo no centro. Sobre colocar Maria e Jesus. A felicidade de José não consiste num simples sacrifício, mas no dom de si mesmo. Naquele homem nunca se nota frustração, mas confiança. O seu silêncio não significa lamentação, mas sim gestos concretos de confiança, de ajuda, de promoção da vida. E o mundo precisa de pais e de mães. Hoje nós rejeitamos pais que sejam dominadores, que queiram usar os filhos como posse para preencher o próprio vazio. Aqueles que confundem autoridade com autoritarismo. Então, nos voltamos para José de Nazaré. O seu jeito de exercer a autoridade e o amor de pai. E pedimos que ele toque o coração, especialmente dos homens, para que saibam viver a sua paternidade junto com as mulheres, a maternidade e o amor e o acompanhamento dos seus filhos. São José, rogai por nós. Agradecemos ao irmão Afonso Murad por esta bela partilha sobre São José, modelo de pai, discípulo fiel, que nos inspira a viver com amor, com entrega e confiança. Que aprendamos com ele a sermos sinais do amor do Pai, com gestos simples e generosos no dia a dia. E você, devoto de Nossa Senhora, é nosso convidado a participar também da Academia Marial de Aparecida. Acesse a12.com/academia e continue aprofundando sua fé e seu amor a Maria, Mãe de Jesus e Nossa Mãe. Esperamos por você. Até breve.